Olá, eu sou o Carlos Honorato e é com grande satisfação que apresentamos a série de videocasts FIA Diálogos ABMed. Este videocast integra um projeto que tem por objetivo propor um novo modelo sustentável de saúde para o Brasil, orientado por políticas de Estado e uma perspectiva de longo prazo. Organizado pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, e com a curadoria da ABMed. A iniciativa tem o apoio oficial do programa Encontros com o Futuro, promovido pelo World Observatory e pela produtora brasileira, em parceria com o Pacto Global da ONU Brasil, Prime, Programa da ONU para Universidades e Negócios, CRA São Paulo e a Aberge. A iniciativa busca promover o alinhamento entre gestores públicos e toda a cadeia produtiva, consolidando um compromisso comum, construir um modelo sustentável que fortaleça e impulsione o setor de saúde. Este videocast aborda o tema Saúde, Indústria e Desenvolvimento, o diagnóstico atual e as perspectivas de longo prazo para 2050. É com grande satisfação que eu recebo aqui o Renato Porto, que é presidente executivo da Interpharma, especialista em regulação de políticas públicas e com trajetória relevante na interface entre indústria farmacêutica, governo e sistema de saúde. Possui atuação destacada em temas relacionados a acesso de tecnologias, ambiente regulatório e inovação. E conosco também Fernando Silveira, presidente da ABMed, atua na liderança do setor de dispositivos médicos no Brasil e participa dos conselhos do ICUS, Instituto Ética Saúde, e do Consaúde da Fiesp. Tem forte envolvimento em temas de inovação, ética, desenvolvimento industrial e articulação institucional do setor. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, Renato, pela sua presença, presidente executivo da Interpharma, por estar conosco aqui nesse nosso videocast abordando saúde, indústria e desenvolvimento. E ao Fernando também, da ABMed. Grande prazer recebê-los aqui para esse bate-papo falando sobre saúde, futuro da saúde e os desafios que a gente tem, Acho que para começar eu gostaria de fazer uma provocação a vocês. Aí a gente costuma dizer que a saúde é um fator, um vetor estratégico de desenvolvimento, de coesão, de investimento. Como que vocês veem a questão do desenvolvimento tecnológico e industrial da saúde no Brasil hoje e como que a gente se coloca em relação a isso? Quer dizer, hoje a gente é muito mais comprador de tecnologia, um agente até passivo da tecnologia, ou a gente está buscando desenvolver um parque industrial ligado à saúde mais estratégico, de uma forma mais estratégica? Nós estamos ao sabor das ondas ou nós temos uma política estratégica para o setor industrial da saúde? Renato, por favor. Bom, obrigado mais uma vez, é um prazer, é uma satisfação poder colaborar com um projeto tão interessante, talvez até inovador, pensar em saúde até 2050, isso nos faz sempre refletir que nós queremos para os nossos filhos. Então isso é importante, isso deixa um legado, isso deixa uma oportunidade da gente refletir um pouco mais longe do que o dia a dia obviamente, dos nossos desafios. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem é que reforçar, de fato, que a saúde ela tem que ser vista como uma peça fundamental no desenvolvimento de um país e de uma nação. A gente precisa transformar essa visão de que saúde é custo e saúde é desenvolvimento. E aí eu acho que a gente tem uma conexão muito importante a ser feita. O Brasil tem potencialidades e talvez o nosso maior desafio seja como fazer essas potencialidades se tornarem realidade. Então, a gente tem capacidade produtiva, a gente tem capacidade de inovação, a gente tem ciência instalada. Como é que a gente sai desse local e pensa no futuro? Eu acho que a gente tem que pensar isso fazendo avaliações como está sendo feita aqui. Fernando, pensando mais uma vez em médio prazo, estabelecendo que a gente não vai transformar esse ambiente com ações de um ano. A gente precisa estabelecer que uma política industrial, que uma política de inovação, falando pela Interpharma, Associação das Indústrias Farmacêuticas de Pesquisa, empresas multinacionais que conhecem os ecossistemas de talvez dezenas, centenas de países, a gente não vai fazer isso pensando em curto prazo. Então, essa transformação precisa passar por segurança,
precisa passar não só por uma segurança, como a gente diz todo dia, uma segurança sanitária, uma segurança regulatória, não que isso não seja importante, mas a gente precisa refletir também em segurança econômica, ou seja, atrair pesquisa clínica, como foi um fato que aconteceu recentemente, você só faz isso de fato se você tem um ambiente seguro. Então, para a gente falar em saúde, para a gente falar em desenvolvimento, a gente também precisa, na base, falar num ambiente, num ecossistema que traga segurança, traga condições para que, mais do que condições naturais de um país, mas condições para que haja uma atração dessas tecnologias e dessa inovação. Fernando, na sua opinião, nós estamos próximos disso ou estamos muito distantes disso do ponto de vista, uma visão estratégica do complexo industrial para a saúde? Eu acho que dentro, é um prazer estar aqui com o Renato, com você, Carlos, sempre é muito importante debater, porque quando você debate as coisas, conversa sobre as coisas, você acaba criando novos insights, né? Mas eu acho que o Renato tem razão. Eu acho que o Brasil tem tudo que deveria ter um país para se desenvolver. Mas algumas coisas precisam ser consideradas para que a gente tenha o diagnóstico claro do momento e qual caminho, qual trilha a gente vai ter que percorrer daqui até o futuro que está logo ali na frente, né? A desindustrialização precoce do Brasil, ela desarticulou quase todas as cadeias produtivas do país, industriais, né? Então, isso você colocou na sua fala inicial, Carlos, que se a gente está ao sabor das ondas, o Brasil fez opções ao longo do tempo. E essas opções acabaram por nos levar a uma condição de não ser um player importante no cenário internacional. O mercado de saúde no Brasil é pequeno versus o tamanho do país. A questão da segurança que o Renato coloca muito bem, ela é fundamental para a atração de investimentos. Do ponto de vista de desenvolvimento, de desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação, o Brasil vai muito bem, obrigado, na geração intelectual, é um dos países que mais gera papers de desenvolvimento e de inovação, mas é um dos, pelo tamanho que tem, a gente está muito lá embaixo no ranking de países que transformam esse pensamento em inovação concreta. Então, a história clássica da inovação com a tríplice hélice, né, de indústria, academia e de centro de pesquisa, ela precisa ser melhor estruturada no Brasil. Por outro lado, para além dessa questão de desindustrialização e o gap que se formou entre a indústria local e os principais centros de desenvolvimento e produção no mundo, existe uma questão fundamental que é a perspectiva de longo prazo. Eu tenho, para mim, sempre, acho até que você já teve a oportunidade de ouvir isso, eu acho que se você não tem uma perspectiva de longo prazo, você não sabe que caminhos você tem que percorrer. Aí você fica ao sabor das ondas. A cada governo que entra, a cada pandemia que aparece, a cada crise internacional que surge, você vai ter que ajustar o seu dia a dia para poder continuar sobrevivendo nesse ambiente. Ao passo que, na medida que você traça uma política de Estado de longo prazo para a saúde, você vai conseguir, se não eliminar gargalos de forma definitiva no curto prazo, você vai conseguir endereçar ao longo do tempo as medidas todas que a gente quer. Pensando sempre no seguinte, o cenário futuro ele não é uma projeção do presente. A projeção do presente nada mais é do que você continuar olhando para o retrovisor e achar que o caminho vai ser o mesmo. Quando você faz uma elaboração de cenários, quando você pensa no Brasil em 2050, você tem que pensar como é que vai ser o mundo, e se o mundo está assim, como é que vai estar o Brasil, e como é que essas coisas conversam para que eu tenha uma saúde mais sustentável lá na frente. E sustentável em amplo espectro, tanto para nós como indivíduos, né, como pacientes potenciais, como também para a indústria como negócio, para atração de capital, para desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que, Fernando, você toca num ponto excelente, assim, a gente observar o cenário de desenvolvimento, o cenário de inovação é muito importante. Eu acho, e concordo plenamente, assim, a gente só é carregado quando a gente não olha para o futuro, não faz uma projeção onde nós queremos estar. E aí, onde nós queremos estar, isso me conecta com a seguinte observação.
a gente precisa avaliar o que e aonde eu consigo chegar, quais são os passos que eu preciso dar, porque a gente não vai conseguir chegar, talvez, no local final sem passar em diversos passos. Então, não vejo, às vezes, muito do olhar que tenho da Interpharma, não vejo, talvez, uma competição. Eu acho que a saúde ela tem um foco único, que é o paciente, ou seja, colocar esse paciente no centro e trazer soluções de saúde para ele, eu não acho que passa primeiro por uma competição. Eu acho que passa primeiro por uma ambição da gente ter uma solução para ele. Isso é muito difícil. E olhando para empresas multinacionais, a gente vê isso todo dia. Assim, não se compete, porque não haveria condições de a gente todos olharem uma única necessidade de saúde, todos correrem atrás dela. Bom, e as outras centenas? Então, esse processo já nasce, de certa maneira, demonstrando que nós não estamos competindo. Nós temos muitas coisas para tratar, muitos desafios a enfrentar. Então, uma colaboração nesse processo, compreendendo que, talvez alguns tenham capacidades de chegar mais fácil num lugar, não é fácil, né? Menos difícil, e outros de chegarem em outros locais. Então, qual que é a capacidade do Brasil? Quais são as características que nós temos hoje? O Fernando fala em capacidade produtiva. Todos nós sabemos que produzir no Brasil não é simples, tem uma série de desafios. E mais, será que precisaremos ter fábrica, no nosso caso, de medicamentos, de algumas tecnologias extremamente avançadas em todos os lugares do mundo? Temos segurança para isso? De todas as ordens. Segurança energética, segurança ambiental. Então, se nós avaliarmos qual é o nosso ambiente hoje, aonde nós queremos chegar e partir do pressuposto que nós temos uma série de pontos a atingir, a buscar, com foco nesse paciente, eu acho que a gente faz um caminho muito profícuo. É muito interessante que ele traz uma visão que tem se repetido, né? O foco no paciente, o foco na unidade. Isso é muito interessante porque dá um olhar estratégico da saúde, né? Mas uma curiosidade que eu fico nessa dinâmica de você representar em várias instituições, empresas internacionais, né? Como que é o olhar dessas empresas em relação ao Brasil, né? Nós estamos vivendo, você permeou um pouco isso, nós estamos vivendo um momento geopolítico desafiador em que as escolhas de locais de produção, de exportação de insumos, muda, né, ao sabor de todas essas dificuldades geopolíticas. Como que você percebe o olhar dessas organizações internacionais em relação ao Brasil? Quer dizer, a gente tem uma perspectiva de médio e longo prazo positiva ou esses nossos desafios aí, regulatórios, judicialização, eles realmente atrapalham o nosso desenvolvimento industrial aqui no Brasil? Eu acho que eu separaria algo que, conceitualmente, a gente vê nos livros, está nas prateleiras das livrarias, já esteve muito mais, ou seja, a gente precisa separar um pouco do que é atrito do que é ruído. Eu aqui classifico muito mais algumas hipóteses como ruído. Ter o paciente no centro nos junta, mas, ao mesmo tempo, como a gente olha para o paciente, às vezes nos afasta. Então, olhar para o paciente como um mero consumidor, um utilizador de um produto, isso não nos junta. Isso talvez nos afaste. Então, quem olha de fora para o Brasil sabe que ele tem uma série de características. Nós somos um país que não temos grande segurança jurídica, ou seja, a gente tem uma instabilidade natural. Eu não digo que isso aqui é não natural, talvez esteja um pouco exacerbada nesse momento, mas isso é natural de um país em desenvolvimento, de um país que está se amadurecendo. Às vezes a gente tem a oportunidade de viajar, né, para alguns lugares, e um dia desse eu estava num lugar e me ofereceram uma coisa para eu comer e me disseram assim, isso aqui é de 1040. Eu falei, gente, 1040. O Brasil não tinha sido nem descoberto e eles já estavam fazendo essa comida. Então, isso é natural de um país. Faço esse exemplo para mostrar que isso é natural. Então, quando a gente olha para cá, a gente olha muito como uma oportunidade. O Brasil tem uma capacidade de se transformar muito grande. E, ao mesmo tempo, um desafio para fazer essa transformação. Ou seja, talvez eu esteja aqui falando em tese, mas é como se a gente dissesse assim, bom, vamos percorrer 10 centímetros por dia? Isso foi me dito por um CEO de uma companhia internacional. Vamos percorrer 10 centímetros por dia, mas não vamos voltar nem 5.
Porque não adianta eu percorrer 1 e voltar 2. Depois eu percorro 4 e volto mais 2. Então, isso traz instabilidade. Então, o Brasil é um país que ainda tem muitas oportunidades. Nós temos um mercado extremamente relevante, o Fernando está certo. Se a gente for comparar o Brasil com o mundo, talvez não seja dos maiores mercados, obviamente, mas você tem uma oportunidade muito grande. E nós ainda vemos uma falta ou um não atendimento no padrão que a gente encontra em outros países do mundo muito relevante. Isso também nos dá a responsabilidade de sempre lutar para que esse país consiga entregar mais do que ele já entrega. Mais uma vez, é uma oportunidade, nós vemos o país, alguns desses processos são uma corrida, a gente falou um pouco de pesquisa clínica. Pesquisa clínica é uma corrida com obstáculos. Então, assim, se a gente não tiver de igual para igual com outros países, talvez a pesquisa não venha para cá. E eu foco um pouco na pesquisa porque esse talvez seja um dos degraus iniciais. Ou seja, sem a pesquisa eu não consigo talvez nem saber o que é um desenvolvimento, o que é uma inovação, como que a gente cria esse ciclo, como que a gente valoriza esse ciclo, como que a gente se conecta com a população e diz, população, a solução da sua saúde está vindo aqui. E talvez isso seja cura, mas se isso for cura, eu posso mexer no sistema de serviço inteiro, porque o paciente não vai mais ter essa doença, ele não vai mais ser internado. Quando a indústria desenvolve um medicamento e tira de um medicamento de uso ambulatorial e leva para um medicamento de uso oral, eu estou trazendo uma mudança para o sistema. Imagine que todos os medicamentos do mundo, por uma hipótese, virassem medicamentos orais. Não teríamos mais o que temos nos serviços hospitalares. Bom, mas ninguém pode dizer que isso é ruim. O paciente não precisaria ir mais para um serviço hospitalar. E talvez a indústria esteja indo em uma parte para isso, mas isso necessita de cooperação entre essa cadeia, que é uma cadeia extremamente complexa. Então, o Brasil é uma oportunidade, precisa observar melhor esse cenário, precisa observar o que acontece lá fora, e essa talvez seja a grande vantagem de a gente não ser o primeiro. Quem não é o primeiro já tem uma pista corrida. Queremos ser o primeiro? Óbvio que queremos, mas para ser o primeiro eu preciso saber que ninguém vai correr na minha frente e que talvez a pista precise ser feita. A gente não é isso, mas por outro lado eu tenho a vantagem de já poder olhar, ter no espelho ou no colega uma oportunidade de entender como é que alguns passos foram dados e facilitar o nosso caminho. Fernando, a gente no Observatório está fazendo um comparativo com países, né? Quer dizer, como que você olha essa questão de olhar para fora, de olhar gente que já tem a pista pronta, né? Quem seriam modelos para nós, e principalmente nesse desafio que vai na pergunta para o Renato também, a gente tem aí essa dependência de insumos internacionais, seja para a área médica, seja tecnológica, né? Quem seriam aí benchmarks e o quanto que é um papel do Estado, vamos dizer? Quando a gente fala papel do Estado, parece aquele discurso carregado, né? Mas o quanto que políticas públicas são determinantes para esse sucesso competitivo, né? E de fortalecer a cadeia. Perfeito, Carlos, é isso mesmo. Eu acho que concordo com o Renato que o Brasil é visto sempre como um país de oportunidades. Só que oportunidades em negócios, elas têm uma característica de janelas, né? Elas têm um espaço temporal muito bem estruturado, embora a gente só perceba, às vezes, quando passou, né? E eu acho que a grande oportunidade do Brasil, durante algum tempo, ela de alguma maneira está se estreitando cada vez mais, que é o descompasso entre envelhecimento populacional e riqueza do país, né? Muitas pessoas, e em certa medida eu concordo com isso, o Brasil é um país que está envelhecendo rápido, mais rápido do que outros países, mas não chegou a ser um país rico. Então, o Renato coloca, né, país em desenvolvimento. Realmente, a gente continua na fase de país em desenvolvimento, país emergente, mas a gente está sempre nesse range, nessa faixa de economia. Quando você fala de benchmarks internacionais, eu acho que a gente tem assim muita clareza em relação aos países do Oriente. Então, você pegar Singapura, Coreia, Vietnã, Coreia do Sul, Vietnã, Japão, início da década de 60, todos eles estavam atrás do Brasil. China, bem atrás, né? Ligeiramente atrás, bastante atrás do Brasil. Hoje, o Brasil está bastante atrás de todos eles, seja no desenvolvimento tecnológico, seja nas perspectivas de capacidades industriais, seja na forma como eles encaram
as relações entre os mercados. E a grande diferença ao longo do tempo que foi estabelecida é o foco, de novo, e respondendo uma parte da sua pergunta, até que ponto políticas públicas influenciam isso. Todos esses países tiveram por opção investir em educação para formar bem, desde a base até a universidade, né? Então, um dado, acho que deve ser, se não é o número exato, é nesta ordem de grandeza. Enquanto o Brasil está formando, acho que 40 mil engenheiros por ano, a China forma 400 mil. Uhum. Então, quando você fala essa pista competitiva, essa pista de oportunidade, eu a vejo bastante congestionada. Eu acho que uma questão que é fundamental na decisão de investimentos durante muito tempo, a base foi retorno sobre investimento, tamanho de mercado, tempo de retorno, aquele negócio todo. Hoje existe uma nova variável em avaliação para a decisão de investimento, que é a geopolítica. No pós-pandemia, todo mundo quis fazer o nearshoring, inshoring, friendly shoring, trazer as coisas para um novo reposicionamento geográfico, mas esse próprio posicionamento geográfico ele agora se altera pela questão geopolítica. Então, vai além da geografia e vai para o lado da política também. Ou seja, se você entrega taxa de retorno, prazo de retorno, tamanho de mercado, mas não traz a geopolítica, a segurança geopolítica junto, é um fator determinante de tomada de decisão. E isso seguramente é uma área que o Brasil tem que começar a entender que é crítica para atrair investimento internacional, principalmente no setor de dispositivos e equipamentos médicos, que é uma cadeia produtiva, Renato mencionou isso, né? O setor de saúde é uma cadeia produtiva complexa, mas o nosso setor é um setor de cauda muito longa, porque as coisas vêm de partes diferentes do mundo para, às vezes, serem assembladas num país e aí serem exportadas, ou o pessoal compra partes e peças para montar dentro do país. Então, é um cenário muito mais complexo. A gente falava até alguns anos atrás do cenário VUCA, né? O mundo VUCA, aquele negócio todo. Para mim, agora, o VUCA termina com H. É VUCA com H no final, que é o hostil, né? Além de tudo, a gente tem um mundo muito conflituoso hoje em dia, e que essas decisões ou essas situações vão impactar decisões importantes no longo prazo. E tomando aqui um ponto que o Renato comentou já algumas vezes, dar a centralidade da pessoa, eu acho que são duas centralidades que a gente tem que olhar. Primeiro é olhar a centralidade da pessoa em relação à sustentação da saúde daquela pessoa, ou da manutenção da saúde. E outra coisa é a centralidade da pessoa que está enferma. São duas centralidades diferentes que têm que nortear as políticas, não só públicas, mas também as estratégias de negócio em toda a cadeia produtiva. Não estou falando aqui agora só de indústria. Acho que todos os setores têm que olhar isso de uma maneira diferente do que tem sido olhado até agora. Eu acho que o Fernando toca num ponto realmente central. Acho que talvez a educação aqui traduzida também como a qualificação, a capacitação. A capacidade que os nossos cidadãos, e aí são todos, não é só o profissional que está naquela cadeia, perceber o seu ecossistema, no nosso caso, saúde. Então, as pessoas compreendem essa mudança demográfica que nós estamos tendo no mundo. Precisam compreender, porque isso, se não for bem compreendido, isso traz um custo para a cadeia de saúde. As pessoas conseguem compreender e assumir a responsabilidade de cada um neste processo. As pessoas, e todos nós, não estou terceirizando, né? Todos nós conseguimos compreender que se nós não tivermos uma base de qualificação, nós não vamos conseguir, talvez, acompanhar os passos dentro dessa geopolítica que o Fernando narra. Isso é importante. E aqui é quase que uma fotografia. Talvez a gente esteja vivendo 2026 e o Brasil esteja acumulando desafios de 1980, que foi o ano que eu nasci, a década que eu nasci. Então, a gente ser o país da oportunidade e não estar acompanhando talvez países como foram citados, Coreia do Sul, Singapura,
Japão, eu diria que já está isso talvez há séculos, né? Um pouco, mas são 2 países aqui das Américas também, Uruguai, como isso, Chile, o tanto que isso avançou, porque os cidadãos e aquele país se concentrou em fixar uma base para o passo seguinte. Eu não estou dizendo qual que é o passo, porque isso aqui pode ser, no caso de saúde, nós poderíamos falar, ou seja, a gente está tendo, de fato, um ambiente para desenvolvimento desse ciclo da inovação. As pessoas sabem o quão é difícil chegar ao resultado disso, de um processo desse, que nós estamos aplicando recursos para chegar a uma solução de saúde daqui a uma década, daqui a 12 anos. Ou seja, se essa instabilidade for calculada, imagine isso num banco. Eles vão trazer isso a custo presente, vão fazer uma avaliação futura e vão dizer quanto custa isso. E talvez no nosso setor a gente nem consiga dizer, porque talvez muitos desses não cheguem a resposta alguma. Então isso também não tem garantia. Então ter essa população, nós qualificados nesse processo, olhando sempre com foco, sabendo onde nós queremos chegar, eu acho que isso é necessário. O Brasil precisa também fazer escolhas. O mundo faz escolhas todos os dias. A geopolítica faz escolhas. Nós vamos fazer e vamos competir com outros países que já estão passos à frente? Não sei se isso... Não sou o responsável por essa decisão, mas sobre a minha ótica eu acho que isso não faz muito sentido. Então o Brasil tem capacidade de ter tecnologias instaladas aqui? Tem. Todas? Não. Vamos escolher qual que é o nosso radical. A vacina do Covid e a pandemia mostrou um pouco disso. Num problema global, o mundo inteiro se uniu. Talvez num problema que não é global, o mundo inteiro não se una, mas talvez um traga a solução para o outro. E esse é a beleza de ser assim, de cooperar. Então, acho que o Brasil precisa sair um pouco dessa competição dialética, olhar um pouco mais isso como um processo de cooperação, compreender se uma indústria quer fazer uma transferência de tecnologia, ela está entregando talvez para um parceiro 50 anos de desenvolvimento, que a pessoa vai fazer em 1 ano ou em 2 anos. E às vezes eu fico olhando para o que a gente conversa e vê no Brasil, não, parece uma competição, muitas vezes, a indústria multinacional com a indústria de genéricos. Não. A inovação de hoje é o genérico de amanhã, e a gente sabe disso, e essa indústria não faz genérico, porque ela não quer competir nem com ela mesma. Então, assim, não é esse o processo, não é esse o foco. Mas será que nós estamos fazendo isso chegar a tudo? E eu acho que o Fernando também está certo um pouco, e eu sou de uma formação não exata. Eu sou formado em Direito, e acho que a gente precisa se fixar talvez muito mais em processos de exatas, sabe? Ser mais com Excel meta. E menos Word. Exatamente. Assim, Sim, a gente precisa ser mais meta, a gente precisa ser mais KPI. O Brasil precisa se fixar mais no que ele quer entregar. Vamos entregar pouquinho a pouquinho, que uma hora a gente chega aonde a gente deve chegar. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas você acha que hoje nós estamos mais preparados para isso do que alguns anos atrás, ou o ambiente é mais confuso para a gente chegar nesse olhar mais estratégico, mais Excel do que o Word? Eu acho que a gente vive também uma transformação informacional. Então, nesse ponto, eu acho que a gente avança. Ou seja, a gente consegue ver mais como as coisas estão acontecendo. A gente consegue ver mais como o mundo está vivendo. A gente consegue colocar uma pergunta no celular e uma inteligência artificial vai nos dizer como isso acontece. O que eu acho que a gente não avançou foi como é que nós utilizamos essa informação e como é que nós perguntamos corretamente. Porque a pergunta é a conexão onde eu quero chegar. E se eu não tenho uma política pública bem definida, se eu não sei qual que é a política de industrialização de um país de uma maneira clara, efetiva, que dê vazão aos nossos melhores radicais, se eu tenho um lapso muito grande entre o que é estudado dentro de uma universidade e a própria execução dessa ciência, eu acho que isso a gente não avançou como a gente deveria ter avançado. Não adianta a gente ter 1, 2, 3, 5 grandes universidades do mundo. A gente pode ter talvez as 5 melhores, aí já é muita coisa. Mas a gente precisa talvez ter uma quantidade muito boa de boas universidades, uma quantidade relevante de boas universidades. Eu não preciso ser a melhor do mundo. Eu também não preciso ter a produção de todos os medicamentos do mundo, mas eu talvez tenha que ter a produção de algumas dessas tecnologias.
talvez eu precise compreender que nem todo paciente precise ter o conhecimento técnico daquele medicamento, mas ele precisa saber que aquilo ali é a solução de saúde para ele e que aquilo ali levou anos para ser desenvolvido. Passou por uma cadeia que é garantido. Eu vejo hoje a gente tendo um problema concreto. O Brasil volta a ter, a gente na Interpharma volta a pautar esse assunto, que é um pouco da história da falsificação de medicamento, é um pouco da história de como é que se fabrica medicamento em larga escala numa farmácia de manipulação, como é que se utiliza medicamento dentro de serviços de saúde que sabidamente foi trazido de fora do Brasil. Isso não prestigia o país, isso não faz com que essa ciência avance. Pelo contrário, nós estamos dando uma indução errada, uma indução negativa. Não é assim que essa cadeia tem que funcionar de maneira ótima. E se eu aceito isso, eu estou, de certa maneira, dizendo, eu não quero chegar no ótimo. Eu me contento com o que não é ótimo. Bom, esse não contentar com o ótimo é um pouco também da ciência que não é exata, né? Não, a gente precisa ir para o ótimo para depois eu superar o ótimo, eu desafiar esse ótimo e apresentar um novo processo. Então, eu acho que o Brasil anda bem na percepção, talvez, de como que esse ambiente está, e nós não andamos bem para trazer soluções para o Brasil, para essa personalização que precisa ser feita para eu conseguir enfrentar problemas. A gente tem tecnologias muito eficientes na mão, nós sabemos usar essas tecnologias. O mundo farmacêutico faz isso muito bem, né? Então a gente tem médicos, prescritores, sabemos exatamente o que é um marcador bioquímico, fazemos exames de alta tecnologia para decidir qual que é uma terapia. Bom, mas nós precisamos fazer isso também no processo de desenvolvimento de um país. Então acho que essa é a nossa preocupação. É interessante porque o Renato traz um componente que tem aparecido aí, que é o componente meio cultural, né? Que é difícil definir, mas tem um caldo de como a gente age, como a gente funciona. E você tem agora a entrada, você também comentou muito bem, a entrada das novas tecnologias, aí, que são coisas que rompem, né, um ambiente de incerteza não só geopolítica, mas com entrada de inteligência artificial e um componente que você traz muito interessante é o indivíduo sendo parte disso também, né, entendendo isso. Fernando, você acha que a tecnologia pode ser um acelerador disso? Ou voltamos àquela questão, quer dizer, sem uma educação de base, sem uma estratégia mais consolidada de país, a tecnologia cai no lugar comum e não produz os efeitos que a gente precisa? A questão de mudança cultural é sempre muito complexo. Eu tive a oportunidade na minha carreira de ter que fazer processos de turnaround por umas 4 ou 5 vezes, e turnaround é, em sua essência, uma mudança cultural. Num ambiente controlado, ou medianamente controlado, como é uma organização, você já leva uns bons 5, 6, 7 anos para começar a ver uma mudança cultural ali ocorrer de forma natural, né? Quer dizer, a incorporação da nova cultura se dá de uma maneira natural. Você imagina pensar nisso num país como o Brasil, gigante, geograficamente falando, densamente povoado numa região litorânea, é um interior bastante vazio, e com desigualdades sociais monumentais. Então, imaginar que a mudança cultural vai levar o Brasil a ser mais tecnológico no curto prazo, não vai. Na minha modesta opinião, não vai. Eu acho que a tecnologia que são duas tecnologias, né? Você pode importar tecnologia e aplicá-la, ou você desenvolve tecnologia. Eu acho que o desenvolvimento de tecnologia ele é claramente pautado em termos de educação. Escolas de boa qualidade, em quantidade suficiente, com distribuição geográfica suficiente. E vamos dar um exemplo claro. A gente fala escola de qualidade. Há 2 meses atrás, saiu a informação da quantidade de escolas de medicina que foram reprovadas no Brasil. Acho que 1/3 delas foram reprovadas. Quer dizer, então não adianta você ter um monte de coisa que não funciona direito. E agora, que você pode, através eu não diria nem de políticas públicas, mas de uma política de Estado de longo prazo, com perspectiva de longo prazo, você pode endereçar os gargalos, ou como dizem, a gente fala muito na indústria, principalmente multinacional, o low-hanging fruit ali, aquilo que dá para você corrigir primeiro, você tem que atacar. Eu acho que e isso é importante, porque isso vai pautando o caminho. A gente sempre vai mirar, eu quero estar a 100% lá em 2050.
mas hoje eu estou a quanto? Hoje eu estou a 60. Bom, então eu tenho que andar 40 pontos. Você pode andar 30 pontos, nem por isso foi um fracasso. Você não chegou naquele alvo, mas o vetor estava na direção e na inclinação correta. O problema é como o Renato comentou antes. Você dá um passo para frente e 2 para trás, um passo para frente e 2 para trás. Quando você olha, a gente fala de décadas perdidas no Brasil, não é de uma década, são décadas. Uma hora é porque é ímpar a inflação, outra hora é porque desindustrializou, outra hora é porque as mudanças foram dramáticas, teve pandemia, mas quando você olha no frigir das contas, né, e olhando números em bases históricas, você vai ver que o Brasil quase não cresceu, né? O Brasil quase não cresce. Então, mudança cultural é crítico, é um negócio crítico para se fazer, principalmente no âmbito de país, e eu acho que para desenvolver tecnologia a gente tem que investir muito em educação, muito. Eu acho que a gente, dialogando com o que o Fernando traz, assim, eu acho que a gente tem um outro desafio no Brasil que faz essa coisa ficar um pouco mais complexa. A gente é um país continental, então a gente tem várias culturas, a gente tem vários Brasis, né? Tem uma pesquisa muito boa aí que está sendo revista aí do Felipe Nunes, que é o fundador da Quest, e ele mostra isso, uma pesquisa feita com 10 mil brasileiros, o Brasil está dividido em 9 ilhas. E uma das perguntas que ele faz é, bom, o Brasil é o país, se tu perguntar para todo mundo, o Brasil é o país do quê? É o país do samba. Não, o país é da música sertaneja, é a música mais utilizada. Isso já traz uma diferença muito grande. Bom, esse sertanejo está onde? Ele está na cidade ou ele está no interior? Então, se ele está no interior, será que nós ainda vamos continuar tendo grandes hospitais ou vamos começar a diminuir os hospitais? Será que aquela família que vive no interior ele tem menos problema mental, menos estresse? Então, portanto, ele vai ter outro tipo de problema de saúde? Eu preciso mapear isso. E aí as pessoas perguntam, bom, como é que eu resolvo isso? Essa é a complexidade do Brasil. Precisa resolver 9, precisa ler 9 ilhas para a gente tentar ter uma cultura e tentar fazer com que essa cultura favoreça o nosso desenvolvimento. Isso, obviamente, não é simples. Para a indústria de saúde, eu acho que aqui a gente tem que, talvez, unir as forças. Eu estou falando muito isso porque a solução de saúde aplicada a uma resolução de uma doença, eu não tenho como negar que o cidadão vai saber que ela existe, aqui ou em qualquer lugar do mundo. E eu também não posso negar que ele não tenha direito a isso, eu não posso negar esse direito a ele. Bom, mas como que eu faço para isso chegar na hora certa e que a gente tenha a oportunidade de arcar com essa responsabilidade? De toda a ótica, arcar aqui não é só arcar com custo. É fazer a transformação desse ecossistema para que ele consiga absorver essa tecnologia. Então, é nisso que eu tenho que me concentrar. Porque talvez a solução de saúde, ela é igual para todo mundo. A diferença é o quanto eu consigo trazer isso em cada momento. Ou o quanto eu consigo, talvez como a gente diz, a população está envelhecendo, mas não adianta eu envelhecer e viver mal. Eu quero envelhecer e viver bem. O custo de saúde está diretamente relacionado a isso. Então, quando a gente fala de judicialização, a gente está falando de judicialização? Não. A gente está falando de uma atenção, no nosso caso farmacêutica, que não foi dada ao tempo e da forma correta, em que o cidadão, o paciente, ver aquela como a única saída para ele. Esse é o melhor local? Óbvio que não. Isso não traz segurança nenhuma para a gente. Pelo contrário, traz ainda outro fator de insegurança. Bom, como é que eu faço esse processo ser antecipado? A gente fez uma pesquisa, um estudo que a Interpharma tem, onde cerca de 56% das tecnologias que foram decididas para ser incorporada no sistema público não chegam para a população. Elas têm ruptura, elas não são compradas, demoram muito tempo até o dia que ela é disponibilizada numa farmácia. Ou seja, isso carrega aqui uma insegurança de um tratamento que no final do dia vai carregar talvez uma insegurança e um custo para a Previdência Social. Medicamentos que a maior causa de aposentadoria no Brasil hoje tem um medicamento que evita bastante esse problema, que é a DPOC, que é a maior causa de aposentadoria. Também fizemos um estudo demonstrando que a incorporação desse medicamento ele é absolutamente eficiente. Ela, apesar do custo do tratamento, ela é muito eficiente para o sistema previdenciário. Então, como é que a gente liga isso?
como é que a gente consegue olhar para a tecnologia de saúde não só como produção, mas essa tecnologia gera valor a um país, porque as pessoas ficam bem, elas trabalham, elas estão com a família, evitam ter outras doenças. Tem um estudo que a gente fala muito, que é um estudo da WIFOR, que é uma consultoria internacional feita em parceria com Harvard, uma grande universidade do mundo, e ele diz o seguinte: de 2018 a 2022, isso não tem nenhuma relação política, esse estudo ele é revisado de 4 em 4 anos, não tratar adequadamente 7 doenças no Brasil trouxe uma não agregação ao PIB brasileiro da ordem de 350 bilhões de dólares. Nós estamos falando de R$ trilhão. E aí o problema do Brasil talvez seja 2, 3 bilhões que a gente não tem para atingir esses medicamentos que não são incorporados. Não, não é isso. É que a gente não está conseguindo conectar a saúde como um investimento, não só como um desenvolvimento do país. Imagine que nós estejamos falando do desenvolvimento de um país, de um cientista que tem uma doença que está desenvolvendo, por hipótese, é um mero desenho fotográfico, né? Ele está desenvolvendo um medicamento que vai ser revolucionário e a gente perde ele nesse processo, perde esse conhecimento. Óbvio que esse conhecimento não está na cabeça, está nos estudos, mas imagine por hipótese, quanto custaria isso para a humanidade? Então, assim, essa percepção de que saúde ela é desenvolvimento, ela é investimento, ela precisa ser posta. Precisamos unir o Ministério da Saúde com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Previdência. Hoje precisa se olhar para isso. Você não pode admitir que uma pessoa que tenha um tratamento disponível se aposente com 40 anos, com 41 anos, numa sociedade que a gente vive hoje há 70 anos. Então, são mais 30 anos que a Previdência vai ter que arcar com esse processo. Então, essa mesma pesquisa mostra que atrito no sistema privado suplementar dessas mesmas 6 doenças gerou um desperdício, se eu não estou enganado com o número, mas é próximo disso, da ordem de 70 bilhões de dólares em 4 anos. O que é isso? São recursos que podiam estar indo para outros investimentos, para a própria ciência, para mudar esse ambiente. Então, conhecer essa nossa cultura, conhecer esse nosso ambiente e avaliar de fato essa matriz SWOT, né? Ou seja, como é que a gente vê o risco para não ter o sinistro. Se a gente ficar sempre esperando o sinistro, essa não é o cálculo de uma seguradora, que fazem cálculos regulatórios muito bem feitos, pensando no futuro. Então, não dá para a gente esperar sempre o sinistro. A gente precisa atacar para que a gente calcule o risco, coloque ferramentas nesse risco para que ele não aumente, para que ele nunca gere um sinistro. Óbvio que nunca é impossível, mas que ele chegue ao nosso mínimo possível. Né? É muito interessante. Se você me permite, Carlos, o Renato traz um ponto que é importante também nessa linha de estudos. Uma das narrativas mais presentes nas discussões de saúde é a questão do custo da tecnologia. Porque o custo da tecnologia é sempre crescente. Nós fizemos um estudo da ABMED há uns 3 anos atrás que tomou 10 anos, foi feito pelo pessoal da USP, tomou 10 anos de alguns índices. Mortalidade infantil, crescimento da expectativa de vida, tal, e isso atrelado a determinados tratamentos que foram feitos. Tal. Para cada R$1 investido nesse período em tecnologia, a volta para a economia foi de R$1,50 em produtividade, que é exatamente o ponto que o Renato traz. Ou seja, você investir em saúde e tecnologia, você está aumentando a produtividade da população, seja porque ela não se aposenta, seja porque ela consegue retornar mais rápido para as suas atividades. Então, você está gerando riqueza para o país. Adicionado mesmo. Você está adicionando valor. No processo de incorporação, que é um processo muito técnico, onde você avalia de fato se aquele medicamento vai se adentrar em algum sistema de saúde, não necessariamente público, pode ser privado, a gente tem um nome para isso, né? A gente chama custo-utilidade. A gente avalia muito no Brasil ainda hoje custo-efetividade. Custo-efetividade sempre compara a tecnologia de hoje com o tratamento atual. Isso é o que o Fernando disse no início, é olhar para o retrovisor, isso é passado. Não, a gente precisa olhar custo-utilidade. O quanto este
essa tecnologia implementada no sistema vai gerar economia, vai gerar benefício ao paciente, porque a gente também pode escolher isso. A gente também pode escolher, não vai gerar uma economia de tratamento, mas ele vai gerar um benefício ao paciente. Ele vai gerar um resultado que eu preciso entregar ao meu cidadão. E é por isso que a saúde tem recursos muito grandes. Então, olhar a saúde como um investimento fixo, isso é traduzir isso no processo de incorporação como custo-utilidade, que é, na verdade, colocar o paciente no centro. É colocar a família no centro. Se eu estou diminuindo a convalescência de um familiar, eu estou trazendo de volta, talvez não só o paciente, mas talvez a mãe da criança, talvez o irmão, o filho e uma família. Então, a gente precisa olhar dessa forma. Eu acho que o Brasil ainda olha para a saúde muito como um custo, quando, na verdade, quem está trazendo a solução não pensa assim. Óbvio que o principal aspecto que ele pensa é, bom, eu preciso ter uma solução de saúde. Alguém diagnosticou uma doença. A partir de agora, eu preciso trazer uma solução. Eu não posso ficar dizendo ao paciente, eu não tenho. A gente também vê muito dito isso pelos médicos. Seja, talvez a fala mais difícil do médico seja dizer, bom, eu não tenho solução. Bom, e é o que a gente faz do lado de cá, assim, trazer solução. E é muito interessante porque ele fez todo um apanhado números, né? Foi bem exato as suas informações, especialmente com essas pesquisas que balizam, né? E até a World Economic Forum tinha uma linha de pensamento que acho que ficou meio esquecida, da economia do cuidado, que é justamente pessoas que estão envolvidas indiretamente na doença de um parente e ficam fora, né? Mas para te provocar um pouquinho, a gente já ia encaminhando para um olhar também mais futuro. Se você fosse o formulador de políticas públicas, principalmente nessa área de tecnologia, de inovação, de processos, de mudar essa lógica da efetividade para a utilidade e tudo mais, qual é o novelo que você puxaria, o nó desse novelo que você puxaria primeiro, né? Porque a gente tem várias dificuldades, né? E não querendo ser simplório, né? Mas tentando ser simples. Você tem judicialização, competitividade, custo Brasil, tudo mais. Qual seria o novelo que a gente teria que puxar para que essa produção industrial, ou que a gente estabelecesse algo mais efetivo em termos de saúde no complexo da indústria e principalmente no acesso das pessoas e na aplicação disso no sistema de saúde? Eu acho que, partindo um pouco de que é educação, eu dou um passo a mais ou talvez aprofundo um pouquinho. Eu acho que a gente precisa puxar o novelo do dado, da decisão baseado na evidência, seja ela qual for. É muito fácil dizer isso, é um medicamento baseado na evidência. Bom, isso a gente já faz, a pesquisa clínica já prova isso. Eu acho que esse não é o grande problema. O problema é, nós estamos tomando uma decisão de política pública baseada num diagnóstico correto. Quem é da saúde sabe que o mais importante talvez seja ter um diagnóstico preciso, rápido, porque depois você enquadra isso num esquema terapêutico. Então, eu diria que a gente precisa ampliar esse processo da exata, esse processo da construção de uma decisão baseado num dado, numa informação íntegra, numa informação completa, exaustivamente checada. E a gente tem exemplos disso no dia a dia, não vou citar nenhum aqui, mas a Interpharma está fazendo esse tipo de avaliação. Por que todos os nossos estudos são estudos feitos por terceiros, que podem ser checados, que são dados não só públicos, mas são dados que foram checados por agentes terceiros. Quando a gente vai comparar, às vezes, com informações que são colocadas no mercado, eu não vejo isso em alguns momentos. E talvez políticas públicas estejam sendo tomadas decisão não por esse dado, mas por uma percepção dessa informação. Eu não vou trazer uma palavra aqui que está muito comum, eu não gosto de usar, ou seja, mas vou usar para ser meramente exemplificativo e fático, ou seja, a gente está tomando decisões de políticas públicas baseado na ciência, na evidência ou na narrativa. E essa é também uma transição geracional que nós estamos vivendo, informacional. Então, esse mundo do algoritmo, esse mundo da inteligência artificial, ele é um mundo que nos diz que a gente está certo. Quando, na verdade, o nosso mundo hoje é um mundo para a gente tentar perguntar e massacrar esse processo para checar essa informação.
O mundo de hoje, as pessoas querem se reafirmar, elas querem provar que eu estou certo. Não. Quem trabalha com a ciência, quem trabalha com a evidência, faz o contrário. Eu quero testar que eu não estou certo, até o massacre ser tão grande que a gente consegue dizer, bom, daqui eu não consigo ir mais. Então isso aqui agora é uma informação, isso aqui agora é uma tese, isso aqui agora é uma doutrina. Então eu diria que o primeiro novelo que eu puxaria seria esse, ou seja, da gente ter de fato o dado muito bem consolidado para gerar uma informação que gere uma elaboração de uma política pública estável, pensando a médio e longo prazo, porque política pública não pode ser pensada a curto prazo. Talvez a gente tenha metas a curto prazo, mas um resultado final a gente quer a médio e longo prazo, porque isso é que é legado, é aí que a gente entrega talvez um grande resultado, e os exemplos que o Fernando deu são reais, são países que, pensando a médio e longo prazo, conseguiram entregar uma transformação da sua sociedade. Vamos escolher, não é simples, como você falou, são vários os desafios, mas vamos escolher alguns, e vamos persegui-los com todas as forças que nós pudermos. Se a população brasileira diz todo dia, para efeito de um planejamento daqui a 2050, né? É bom que a gente veja isso lá no final, né? Esperamos estar todos aqui para confirmar. Se a população decide que a sua grande ambição é saúde, então vamos perseguir ela com tudo que a gente pode. E não dizer que esse medicamento vai estar disponível e a gente demora 36 meses para chegar um medicamento para a população. Isso é custo, não só para quem está desenvolvendo essa tecnologia, mas muito mais para o paciente. Então, dado, vamos puxar dado, vamos fazer dessa evidência a nossa fortaleza para a tomada de uma decisão, de uma política pública. Fernando, o que você puxaria para tentar encaminhar isso? Qual o nozinho que você puxaria? Também te apertar, né? Já não... Que se a gente tivesse numa situação de alta complexidade, é muito difícil você imaginar que um ponto isoladamente vai gerar a transformação necessária, né? Mas eu acho que se eu tivesse que puxar uma única medida, eu diria que ela ainda é você ter uma perspectiva de país. Eu acho que na medida que você não... Acho que todos os não malefícios, mas todas as situações constrangedoras, difíceis e custosas que a gente vive decorrem um pouco disso, né? A gente precisa necessariamente, o exemplo de China, é o exemplo de Coreia, olhar longo prazo e dizer o seguinte, é lá que eu quero chegar, eu posso ser aquilo, eu tenho direito àquilo, né? A gente, quando começou o projeto do Observatório, nós começamos com uma frase, da saúde que temos para a saúde que merecemos. O que a gente merece como saúde? É poder ser atendido, né? É poder ter acesso aos medicamentos que possam me ajudar, ter acesso às tecnologias que melhoram meus diagnósticos, que melhoram os tratamentos, que indicam melhor quais são as propensões a que cada um de nós está sujeito. Eu acho que essa visão mais ampla que traria para a gente, em todos os segmentos, para além da indústria de saúde, mas em todos os segmentos, traria uma perspectiva de dizer, ok, se vai ser isso, então é por aqui que a gente tem que caminhar. E você aí vai cortando o mato alto, que tem bastante, para quando chegar lá na frente, você está aparando as arestas, que é muito do que a gente vê as economias mais desenvolvidas fazendo, né? Exceto aquelas que já eram desenvolvidas e optam por começar a se subdesenvolver, como a gente está vendo agora. E para concluir, Renato, acho que uma visão de 25 anos para frente. Eu costumo brincar, quando a gente olha para frente, parece que 2050 é muito mais longe que 2001, né? Mas no fundo a distância é a mesma, né? Como que você vê a saúde em 25 anos? O que a gente tem que estar olhando, além dessa informação que eu acho que é fantástica da questão dos dados, né? Mas como que você vê a saúde em 25 anos e qual a sua perspectiva de futuro na indústria que você atua, no setor que você atua, né, dentro dessa representatividade, mas como que você vê a saúde em 2050 e dicas de seguir esse caminho para que a gente tenha o melhor cenário possível
apesar de várias evidências de cenários não tão positivos que podem acontecer? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vejo, que é assim, eu vejo a indústria farmacêutica de pesquisa continuando com o seu grande propósito, que é transformar o impossível em possível. Há alguns anos atrás, a gente conta numa mão, há 5, 6 anos atrás, a gente tinha determinados tipos de câncer que a gente não tinha tratamento. Hoje, esses cânceres estão em remissão. O que significa isso tecnicamente para a gente falar comum? A doença não voltou mais com o medicamento. Então, isso por si só é o que eu tenho certeza e quero ver em 2050. Esse início não pode parar, porque é isso que faz a gente mudar. De uma maneira mais pragmática, eu acho que eu vejo a saúde e a indústria farmacêutica muito mais personalizada. Eu vejo a indústria farmacêutica realmente caminhando para ter soluções para doenças que nós conseguimos diagnosticar geneticamente, para que se evite problemas para sempre. E vejo, por outro lado, a indústria também observando e trazendo tecnologias para que doenças crônicas não sejam uma comorbidade relevante para um desfecho ruim da saúde. Acho que essas duas uniões, ou seja, você unir esses dois processos, fazer essa união, eu acho que carrega a nossa saúde para o melhor ambiente. A gente vai levar essa saúde para o melhor que nós conseguimos. Podia sonhar e dizer que a gente não teria algumas doenças? A gente pode até sonhar e dizer isso, mas a gente vai ter outras. E esse é um ciclo, obviamente. Então, como é que eu faço para que elas não sejam realmente um problema de saúde? Eu acredito que seja dessa forma. E também vejo, e aí a indústria, o setor brasileiro, o setor de saúde brasileiro, não é a indústria brasileira, é o nosso setor, é onde nós vivemos, o nosso ecossistema, olhando um pouco mais desse processo de maneira colaborativa. Talvez a apresentação de uma nova tecnologia mude uma cadeia inteira. E isso precisa ser adequadamente planejado. E eu não sei se essa cadeia está fazendo isso ao tempo correto. E aí a gente não se ajuda. E aí talvez a gente olhe para esse processo como um processo que não traciona. Então, eu vejo 2050 melhor, eu sou otimista. Apesar de muito crítico, eu sou um otimista inveterado. Então, eu acredito no 2050 muito melhor que nós temos hoje. Mas nós precisamos compreender que esse futuro não vai chegar sozinho. Que nós fazemos parte desse processo. Definição, como a gente conversou, de uma política pública em conjunto. A política pública ela não é definida com uma vara de condão. Ela é definida de acordo com várias características que nós temos no país, e característica que talvez esteja na ABMED, parte no setor de medical device, parte porque traz um diagnóstico, porque traz outros tipos de tecnologia, em outro momento no setor de medicamento, em outro momento na etapa de serviço, em outro momento no sistema financeiro, em outro momento no sistema previdenciário. Então, olhar para esse conjunto e não imaginar que a gente a todo momento vai ter uma grande solução. Também estou eu não sou mais tão novo, né? E estou nesse ambiente já há algumas décadas. A gente não tem bala de prata. A gente não tem solução de prata. Eu acho que o Fernando falou uma coisa, se a gente fosse pensar numa bala de prata, seria educação, mas isso também não fica tão concreto. Então, o setor de saúde precisa parar de pensar em balas de prata, se unir nesse processo e, a partir dessa união, olhando para as diferentes características de cada parte desse processo, desse ecossistema, a gente capacitar e fazer esse sistema ser melhor. E aí eu vou ser pai agora nos próximos dias, aí eu vejo um 2050 aí melhor pro Matteo. Para um jovem de 25 anos, né? Exatamente. Fernando, além da sua percepção, tem alguma coisa que você gostaria de eu acho que o Renato tem razão no ponto que ele traz. Eu também acredito que em 2050 a saúde vai ser muito mais personalizada. Eu costumo dizer que vai ser ultra personalizada, porque ela vai
ela vai começar lá no pré-geracional, para passar pelo gestacional, para avançar, e cada vez com mais precisão e cada vez mais dados. Mas, em linhas gerais, eu vejo uma saúde ultra personalizada, digital e remota. Que não nos ouça, ou que não nos critique muito, o pessoal de hospitais, mas eu acho que o futuro da saúde vai ser quase que domiciliar. Pouca coisa vai ter que ser resolvida em hospital. Em função da digitalização, em função de vestíveis, engolíveis, monitoramento remoto, acesso remoto, tratamentos mais precisos com detecção mais rápida de futuros problemas. Eu acho que isso tudo vai trazer uma mudança significativa do ponto de vista de como a saúde é praticada. Do ponto de vista de como a gente vai chegar lá, de novo, não dá para escolher, não dá para pegar um e dizer que esse é a bala de prata, como o Renato mencionou. Mas acho que nós vamos ter que fazer muito rapidamente. Estratégia, o que é? É fazer escolhas. Então, se você está pensando estrategicamente em 25 anos à frente, nós vamos ter que fazer algumas escolhas críticas, apostar nelas e ter a flexibilidade de, ao longo do percurso, estar modulando isso para que o vetor vá para o caminho correto. Bem. Renato, mais algum comentário final, assim? Não, eu acho que o Fernando me lembra uma coisa que também é importante. A gente talvez precise olhar um pouquinho fora do sistema de saúde. Então, assim, o que a gente pode fazer para dar um incremento para esse processo? Bons incentivos. Ele falou de vestíveis, ou seja, eu não tenho problema, não nego minha idade, né, Fernando? Você me acompanha há muito tempo. Eu tenho 45 anos, não tive grandes problemas de saúde, graças a Deus. O quanto isso é de crédito para o sistema? Quanto que eu me cuido? Eu corro há muitos anos e não corro muito, porque também correr muito você não pode fazer isso sempre, porque isso também desgasta. Eu pratico esporte a minha vida inteira. Eu sei, de certa maneira, controlar um pouco do meu estresse, eu durmo bem, eu não tenho uma alimentação tão carregada com alimentos que talvez não nos ajudem nesse processo. Quanto isso é dito para o sistema de saúde? Eu consigo dar esse incentivo? Isso é importante, porque isso traz o bom exemplo, isso traz o bom incentivo. E a gente precisa parar de, às vezes, só olhar dentro da nossa própria cadeia. A gente precisa sair agora do intracadeia e ir para o intersetorial. Ou seja, o quanto nós estamos carregando o peso da saúde pela saúde, quando eu poderia também carregar o peso assim. Nós estamos fazendo boas escolhas políticas, aí não públicas, talvez políticas mesmo. Ou seja, o que eu preciso nesse momento para atingir o meu resultado, e talvez essa indução não venha do setor de saúde, venha de outro setor. Então, eu acho que isso é importante para a gente chegar a 2050 com uma política pública perene, executável, e que a gente saiba que essa política pública, no nosso caso de saúde ou todas as outras, ela sofre de influências que não são exclusivamente daquela cadeia. Porque senão a gente vai ficar olhando os nossos problemas pelos nossos próprios problemas. Nós temos, obviamente, que fazer isso e vamos enfrentar isso, é o nosso natural. Mas talvez a gente tenha uma oportunidade que não venha daqui de dentro. Então, essa reflexão, e aí cumprimento FIA, ABMED e todos que colaboram e lideram esse processo, essa iniciativa da gente fazer essa ausculta agora, para a gente levar isso para os tomadores de decisão públicos, é extremamente importante, porque a gente vai, talvez, ter a oportunidade de dizer isso, talvez em tese. A gente diz todo dia, quando a gente vai aos tomadores de decisão, mas a gente dizer isso em tese é importante. Eu acho que isso se comunica. A nova geração, ela é uma geração que a gente precisa entender. É uma geração nova. Então, e talvez essa nova geração precise olhar o que nós dissemos hoje, mas em 2050, olhando um pouco para conectar a história com o futuro. Né? Nós somos jovens há mais tempo, né? Temos a juventude acumulada que eles ainda não têm, né? Mas, Renato, queria primeiro te agradecer muito, né? Eu acho que essa perspectiva de integração é fundamental. Quer dizer, a gente não vive a vida da saúde, a vida do trabalho, a vida da política, as coisas são integradas, né?
E acho que você traz um sentido de propósito ao videocast, né? Porque quando a gente fala de futuro, parece aquela coisa distante. Mas quando você tem uma nova vida chegando, aí o Matteo, né? Nós estamos falando para alguém que daqui a 25 anos vai estar por aí. Então, o senso de propósito de fazer isso, olhar para o futuro com essa visão mais tangível é fundamental. Ele trouxe isso, né? Com essa... Sem dúvida. Provavelmente quando o pessoal estiver assistindo, já está pequenininho. O Matheus já está por aí. E provavelmente ele vai ter deixado de dormir bem. Exatamente. Vai estar mais Vai estressado. ter menos tempo para correr. E vai comer mal. Pronto, seja bem-vindo, né? Mas olha, muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado. A todos que estão nos assistindo. Agradeço demais as contribuições e será um prazer sempre poder contar contigo. Já está convidado para outras oportunidades aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo.